Claro, mas você fez alguns comentários, inclusive públicos, dando umas alfinetadas na comunicação do governo, né? Foi por isso que eu acho que as pessoas falaram assim: ele quer ir para o lugar do Pimenta, por exemplo, né? Porque você deu umas alfinetadas, né? E eu sei que você fala, que as lives, por exemplo, são importantíssimas, né? Você acha que você dá muito valor às lives. E as lives do presidente Lula ainda não decolaram, né? Eu queria que você comentasse essas duas coisas, essas suas críticas públicas à comunicação do governo e também por que as lives do Lula ainda não decolaram, em sua opinião. Em relação às críticas, elas são sinceras, é o que eu penso. Eu não me arrependo porque eu não menti, é o que eu acredito. Posso estar errado, não sou dono da verdade, mas eu expus a minha verdade, o meu ponto de vista. Às vezes eu pensaria novamente, vou falar, mas às vezes eu faria de uma maneira mais sutil, justamente para essa parte da imprensa que está atrás da intriga, não tem intriga para criar. Então, se eu pudesse voltar no tempo, eu faria uma revisão da maneira como eu expus, mas não do que eu expus. Minha opinião permanece a mesma. Em relação ao ministro Paulo Pimenta, só dizer que ele tem o meu respeito e que eu também tenho o respeito dele. Se eu tenho o respeito dele, Sinara, é justamente porque ele sabe que eu não estou atrás de cargo, que eu não quero o espaço dele. Ele logo, depois das minhas críticas, ele fez um comentário muito respeitoso, falando da minha importância na campanha eleitoral, falando que toda crítica é bem-vinda. Se ele fez esse comentário, ele não respeitaria quem não o respeita, né? O respeito é recíproco. Se eu tenho o respeito dele, é porque ele realmente tem a convicção também de que as minhas críticas, às vezes eu passo do ponto, mas elas são sinceras. Não é de alguém que está querendo cargo, que está querendo tirar o espaço de ninguém, é de alguém que está querendo contribuir com o governo. Falando especificamente agora da comunicação, entrando no mérito, o que eu acho que é o ruído de comunicação que tem ali? E isso já aconteceu, inclusive, com o próprio... Eu tive a oportunidade de falar isso pro presidente Lula, dentro da casa dele uma vez. A gente estava lá preparando para uma live e eu falei assim: presidente, eu estou chegando agora, eu entendo que possa ter alguma desconfiança em relação aos meus métodos, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor. Eu falei para ele, olhando nos olhos dele, eu falei: eu tenho a exata noção de quem está aqui na minha frente. Eu tenho noção do que é o Lula, eu tenho noção da imagem do Lula, eu tenho noção que eu estou lidando com o maior estadista e o maior líder político da história desse país. Só que existe uma confusão que alguns entendem, presidente, que o que eu quero é colocar o senhor... Eu usei exatamente essa figura de linguagem aqui, esse exemplo. Eu falei, tem algumas pessoas que acham que eu estou querendo colocar o senhor sentado numa mesinha na estrada, comendo um espetinho e derramando farofa no corpo, ou então passando leite condensado no pão para se fazer de popular. Eu falei, existe um meio termo, presidente, entre isso e essa comunicação absolutamente engessada, fria e distante. É possível equilibrar os dois. E aí, Sinara, interessante, no livro eu conto isso. Quando eu olhei, ele estava na minha frente com uma camiseta do Corinthians, uma calça daquelas de ginástica, e ele estava sentado assim, todo solto na cadeira, brincando assim, com o pé erguido, passando assim na cachorrinha, e a primeira-dama ao lado dele, muito simples também, mexendo no celular. Quando eu vi aquele enquadramento, eu falei, presidente, por exemplo, isso aqui que está na minha frente agora, isso aqui simplesmente mostra que o senhor é uma pessoa, que o senhor tem esse grande estadista que o Brasil ama, que o Brasil respeita, é também um ser humano como outro qualquer. E eu citei o exemplo também, quando eu cheguei na casa dele a primeira vez, claro, eu exagerei aqui, né, uma figura de linguagem, mas eu brinquei e falei, eu imaginei que ia ter um monte de helicóptero voando em cima, que ia ter um serviço aqui, igual o serviço secreto americano, um monte de seguro. Cheguei lá, a maior simplicidade do mundo, era uma casa comum, toquei o interfone, alguém veio, abriu, veio o presidente com aquela camiseta do Corinthians. Então, é só mostrar para as pessoas que é alguém real, de carne e osso, sem precisar, para isso, descer o nível, fazer essa apelação tosca, pobre, que o bolsonarismo faz. Até porque o Lula é, de fato, uma pessoa simples e o Bolsonaro finge que é simples, né? É isso que é injusto. Falei isso também uma vez para o hoje ministro, né, Fernando Haddad, também na casa dele, um dia a gente tomando café, eu falei, Haddad, sabe o que mais dói
para quem gosta de comunicação e entende um pouco, é porque eles estão usurpando de algo que é de vocês. Vocês é que são simples. Nós é que somos isso, nós é que somos. E eles pegaram para eles.